E aí, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta. Já estava com saudade de gravar um vídeo assim. Daquele jeito a aula fica um pouco cansativa, mas agora estou de volta. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje daremos início ao novo capítulo, capítulo 2, que são os primeiros passos da trajetória humana. Eu acredito que vocês já se perguntaram, ou se não se perguntaram, algum momento da vida de vocês irão perguntar qual a origem do ser humano, de onde viemos. Bom, alguns afirmam que viemos de outros planetas, outros afirmam que foi Deus que criou o mundo e o universo, e outros acreditam que foi uma explosão que aconteceu e que gerou toda a vida, todos os corpos celestes, todos os planetas, os universos, enfim. Fica até o final que vamos discutir um pouco sobre isso. O que eu acabei de citar para vocês são as hipóteses sobre a origem da espécie humana. Bom, vou explicar para vocês cada uma dessas teorias. Uma das teorias mais conhecidas é do ponto de vista religioso. É das religiões judaico-cristã. Essas religiões afirmam ou argumentam que toda a humanidade, todo o universo, o mundo, enfim, tudo foi criado por um ser divino, ou seja, Deus. Deus criou tudo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Essa é a teoria ou argumentação dos cristãos e dos judeus em relação à origem da espécie humana. É uma das teorias ou argumentação mais conhecidas no mundo. Agora sabemos que são 2 religiões, mas existem diversas religiões pelo mundo afora aí, e cada uma tem uma explicação para a origem do mundo, para a origem da humanidade. Então, outras culturas, outros povos vão explicar de uma maneira diferente, mas as mais conhecidas é exatamente a teoria ou argumentação judaico-cristã. Outra teoria também bastante conhecida é do mundo científico. É a teoria evolucionista, ou seja, a teoria da evolução. 2 teóricos importantes dessa teoria é exatamente o Jean-Baptiste Lamarck, é um francês, e o Charles Darwin, um britânico, ou seja, da Inglaterra. Esses 2 caras criaram teorias para explicar a evolução da espécie humana e também dos seres vivos. Essa teoria foi criada especialmente no século XIX. O francês Lamarck foi o primeiro a escrever sobre essa teoria evolucionista. Ele escreveu, porém, foi desacreditado no seu país, ou seja, na França. As pessoas não acreditaram nessa teoria, que segundo eles era uma teoria maluca, que quem criou o universo, quem criou tudo, segundo os franceses da época, teria sido Deus. Então, um pouco tempo depois, o inglês, o britânico Charles Darwin, pegou essa teoria de Lamarck e aperfeiçoou, melhorou a teoria de Lamarck, da evolução. Essa teoria de Darwin afirmava que todos os seres vivos do planeta Terra descendiam um ancestral comum. E no processo evolutivo, todos os seres passavam por transformações drásticas. Sobreviviam apenas aqueles que tinham condições de se adaptarem a determinada situação. Segundo ele, esse processo de evolução era muito lento, mas todas as espécies estavam em um processo de evolução. Essa era a teoria de Darwin. Um exemplo bem grande que as pessoas colocam, e eu acho que interpretaram de maneira errada, dizem que nós viemos do macaco, né? Nós, seres humanos, viemos do macaco. Só que é uma interpretação equivocada, não é isso. É que nós, seres humanos e os macacos, descendemos um ancestral comum, ou seja, nós ainda somos um pouco parentes. Não quer dizer que somos iguais a eles. Que na natureza, nós seres humanos, se assemelhamos com os macacos. Não quer dizer que nós viemos dos macacos. Então entendam essa teoria. Nós não viemos dos macacos. Nós, seres humanos e os macacos, descendemos do mesmo ancestral lá de muito tempo. Ou seja, somos parentes bem distantes. Isso não sou eu que estou falando, viu, pessoal? É a teoria de Darwin,
que durante muito tempo foi interpretada de uma forma bastante interessante. Todo mundo acredita que nós viemos do macaco, não é isso que ele quis dizer. Outra teoria também bastante conhecida é a teoria do Big Bang, ou seja, da grande explosão. A teoria foi formulada por dois grandes teóricos, o matemático Alexander Friedman e o ucraniano George Gamow. Eles dois formularam a teoria do Big Bang. Essa teoria afirmava que toda a matéria do mundo, ou seja, do universo, era bem pequenininha assim. Aí, dessa matéria, houve uma explosão há mais ou menos 14,5 bilhões de anos atrás, e essa explosão teria causado toda a criação do universo, dos seres vivos, dos planetas, do Sol. Essa é a teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, a Terra se desprendeu do Sol há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, em forma de uma espécie, uma bola, né? Uma esfera, né? E daí outros planetas também surgiram exatamente do Sol. Essa é a teoria do Big Bang, a teoria da grande explosão. Houve uma grande explosão e tudo foi criado. É uma das teorias também que a galera gosta de debater, gosta de conversar. Como vocês podem ver, são diversas formas, argumentações, teorias para explicar a origem do ser humano. Mas de fato até hoje ninguém sabe como realmente surgiu. Ninguém consegue, na verdade, provar de uma forma concreta como realmente a humanidade surgiu. Mas nós, o nosso dever da história, é entender mais ou menos como foi a evolução, as relações humanas, as transformações da humanidade, tudo que o ser humano deixou de positivo ou negativo para a gente não voltar a repetir os nossos erros, as partes negativas que eu citei. Então, esse é o papel da história. E a história faz isso através de algumas áreas do conhecimento, algumas áreas da investigação, que eu vou citar agora adiante. A primeira área do conhecimento que eu posso citar para vocês é a arqueologia. Quem são os pesquisadores e os estudiosos dessa área são os arqueólogos. Eles, por meio da coleta e da escavação, eles conseguem estudar os costumes culturais e sociais de um determinado grupo humano. Entenderam? Os arqueólogos, por meio da escavação e por meio da coleta de alguns vestígios, conseguem estudar determinada cultura ou costume de um determinado povo. Bom, sabemos que os humanos sempre deixaram vestígios ao longo do tempo. Outra área do conhecimento, que também é importante para entendermos a evolução humana da vida, é a paleontologia. Quem estuda e quem pesquisa na paleontologia, o nome é complicado, mas vocês vão entender. É os paleontólogos. Os paleontólogos são profissionais da biologia e da geologia que se especializam na pesquisa das manifestações da vida em diferentes fases geológicas. Vocês sabem que, ou se vocês não sabem, se não sabem agora, é da área de biologia, mas eu posso citar aqui em história. Afinal, devemos interligar as matérias, as disciplinas, né? As diversas formas do conhecimento. Então, as fases geológicas, para vocês que não entendem, é as fases que são divididas para entendermos um pouco mais coisas muito distantes mesmo, antes mesmo de nós, seres humanos. Como a idade dos répteis, a idade dos dinossauros, e enfim, outras coisas. Essas são as eras, tem a era glacial, bom, são várias eras que essa galera, os paleontólogos estudam exatamente para facilitar a compreensão de nós, seres humanos, sobre coisas muito antigas mesmo. Outros profissionais também da área da biologia e geologia são os espeleólogos. Eles são especialistas dessas áreas, da biologia e da geologia, na pesquisa de organismos que sobrevivem especialmente nas grutas, nas cavernas. Esse é o objeto de estudo dos espeleólogos. Entendeu? Eles estudam os organismos que vivem nas grutas, nas cavernas, e também estudam a constituição, como se formaram
esses ambientes. Outros profissionais de fundamental importância também são os paleógrafos. Eles são estudiosos, pesquisadores da origem, da forma e da evolução da escrita. Ou seja, eles pesquisam como surgiram as escritas, como são as diversas formas das escritas e como elas se tornaram, como elas são agora. Ou seja, esses pesquisadores nos ajudam a interpretar textos antigos. Entenderam? Como vocês estão vendo aí na imagem. São palavras e textos contidos nessas imagens que nós não conseguimos entender, mas esses profissionais conseguem entender e conseguem nos informar na verdade, né? E contribuir para o nosso conhecimento. Vocês sabem que a escrita é uma fonte importante para o historiador, para a história. Obviamente que a antropologia não poderia faltar, né? Os antropólogos. Antropologia é o estudo do homem, ou seja, tudo o que o homem faz, a sua cultura, a sua origem, a sua evolução, tudo isso é objeto de estudo dos antropólogos. Por fim, os geógrafos. Os geógrafos também são outros estudiosos da geografia. Vocês conhecem a geografia, disciplina maravilhosa, assim como a história, né? I love história. Então, esses profissionais, os geógrafos, eles contribuem com diversas fontes, né? Formas de pesquisa, como por exemplo a cartografia, que é a maneira da geografia estudar a confecção dos mapas. Os mapas, nossos queridos mapas. Pronto. A geografia contribui também para o conhecimento histórico. Uma coisa também interessante, tá aí no Você Sabia de Vocês, é o estudo dos brasões, por exemplo, de famílias, aqui é a heráldica, é o estudo de brasões antigos baseados nos cavaleiros medievais, quando eles faziam aqueles brasões de determinada família. Pronto, existe uma galera que é especializada nessa área, de estudar esses brasões. Outra área do conhecimento bem específica, mas bem específica mesmo, é a numismática, que é o estudo especialmente da economia, dos dólares, né, das moedas, das diversas formas de economia, de trabalho do ser humano. A numismática é especializada exatamente nessa área da produtividade, da economia, do dinheiro, entendeu? Das diversas formas de pagamentos. É a numismática. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se ela for um pouquinho mais longa, mas relaxem que agora virá as melhores partes, que é exatamente a história mesmo. Vocês estão vendo aqui, mais como se fosse a teoria da história, o que é necessário para estudar a história. Então, vocês viram tudo isso, a teoria da história, agora vocês vão começar a estudar a história mesmo. Um abraço e até mais.